Hoje, duplas, temos o segundo episódio da nossa série do 0 ao 100 mil em cripto. Eu criei esse quadro para te ajudar a investir sem fazer besteira nesse mercado, porque convenhamos, o mercado cripto é incrível, mas se você não souber o que está fazendo, é muito fácil você tropeçar e acabar perdendo tudo, não é mesmo? E olha só, eu já faço um quadro parecido com esse com meus alunos do RCC, que é o meu treinamento de cripto. Lá nós fazemos isso semanalmente e o resultado tem sido excelente. Inclusive, se você quiser dar um passo a mais e se juntar à próxima turma do RCC, as inscrições abrirão no mês que vem, em novembro. E o link para você fazer a sua pré-matrícula estará na descrição. Mas enquanto as vagas não abrem, vamos continuar na nossa jornada do zero, sem complicação e de forma bem prática e direta. Só antes de começar, eu preciso fazer um disclaimer rápido. Eu sei que você estava esperando o episódio 2 no mês passado, mas como eu fiz alguns investimentos e não deu tempo de gravar eles, eu decidi juntar as aplicações que eu fiz no mês passado com as últimas que eu acabei fazendo ontem. Então vai ficar tudo nesse mesmo vídeo. Assim vocês já vão ter tudo atualizadinho e podem acompanhar exatamente o que foi feito até agora. Então, antes de entrarmos nas compras e nos números, vamos dar uma contextualizada rápida no momento atual do mercado, para você entender direito como e por que eu tomei as decisões que eu tomei. Então segura aí e bora pro conteúdo. Olha só, de ontem para hoje tivemos um conflito geopolítico importante que acabou derrubando o mercado, que foi a escalada entre Israel e Irã. Esse conflito já acontece há um bom tempo, mas isso aí acabou impactando diretamente o Bitcoin, altcoins e os mercados de risco. Então, em poucas horas o Bitcoin foi vendido a rodo, depois dessas notícias. Isso fica nítido porque até domingo o Bitcoin estava custando 66 mil dólares. Desde então o Bitcoin chegou a cair até os 60 mil dólares e agora ele está tentando se recuperar. Vamos dar tempo ao Bitcoin, mas o que isso significa para a criptomoeda? Olha, no histórico do Bitcoin, geralmente quando temos um conflito político, ele acaba se recuperando muito bem nas semanas seguintes. Então isso fica claro pegando aqui os 20 principais eventos geopolíticos e o desempenho do Bitcoin nas semanas seguintes e nos dias e meses seguintes. Então, por exemplo, em 2015, a França ela lançou ataques aéreos contra a Síria. E nós podemos ver aqui o desempenho do Bitcoin nos dias seguintes. No dia 0, que foi o dia que aconteceu o ataque, o Bitcoin estava em 100%, ele não tinha caído ainda. Já 5 dias depois do ataque, o Bitcoin ele já tinha caído 4%. 10 dias depois, o Bitcoin já havia se recuperado e ele subiu 6%, lembrando que é com relação ao preço do dia 0. Lembrando que esse valor é comparado ao dia 0. Então ele subiu 6% com relação ao preço que ele estava no dia que aconteceu esse evento. Já 20 dias depois ele havia subido 17% e 50 dias depois do acontecimento ele já tinha se recuperado e subiu ainda 28%. Isso não foi diferente para vários outros conflitos. Olhando para essa coluna principal de 20 e 50 dias após os conflitos, na maior parte das vezes o Bitcoin ele já havia se recuperado e ele ainda subiu muito mais do que o dia do conflito. É claro que o conflito impacta no curtíssimo prazo, só que pegando num prazo um pouco maior, o Bitcoin é movido por outros fatores, muito mais relacionados à macroeconomia do que esses conflitos geopolíticos que são pontuais. Então aqui ele já tinha se recuperado 37%, aqui 31%, nesse ele ainda estava numa queda de 5%, aqui ele subiu 427%, então pegando a maioria aqui ele ficou no positivo 50 dias depois do atentado. Então pegando a maioria aqui, 50 dias depois do acontecimento ele voltou a ficar no positivo. Uma coisa muito interessante é que o Bitcoin ele costuma ser uma proteção contra esse tipo de coisa, porque justamente por essa recuperação exponencial que ele tem logo depois dessa queda no curtíssimo prazo, e comparado a outros ativos, ele costuma se recuperar muito mais rápido do que a bolsa de valores, do que ações, por exemplo, o mercado imobiliário. Então o Bitcoin ele tem se demonstrado um hedge, que é uma proteção contra esse tipo de coisa. E aqui nós temos um gráfico que compila a maioria desses eventos geopolíticos e qual foi a performance do Bitcoin 50 dias antes do evento acontecer e 50 dias depois que o evento aconteceu. Então reparem que aqui na linha do meio foi exatamente a data de acontecimento dos eventos. É claro que aqui está somado vários eventos diferentes juntos, tá? Para chegar nesse gráfico aqui. Então aqui para a esquerda temos a performance do Bitcoin 50 dias antes do evento acontecer e aqui na direita 50 dias depois que o evento acontece. E muitas vezes, por incrível que pareça, os eventos marcaram um momento de inversão do Bitcoin. Ele começou a subir bastante dos 50 dias seguintes aos eventos. Então reparem que aqui ele estava lateral ou negativo na maior parte do tempo. Já aqui ele ficou até negativo em pouquíssimos casos, mas na maior parte do tempo ele subiu e subiu muito depois dos eventos. Então por isso que depois de alguns anos acontecendo esse tipo de coisa, o Bitcoin já pode ser considerado até mesmo uma forma de proteção contra esse tipo de evento. E só para você entender o quão resiliente é o Bitcoin mesmo com esse tipo de evento, vamos comparar ele com o S&P 500 e o ouro. Então existem alguns eventos aqui importantes, os últimos que aconteceram, ó, tem de agosto de 2024
2024, tem de 2023, 22, 2020 e até 2020 aqui. Então aqui, por exemplo, em 2020, ó, janeiro de 2020, temos a escalada do Irã com os Estados Unidos. Isso está totalmente relacionado com o que estamos vendo hoje ainda, tá? Porque é uma coisa que acontece há muito tempo. Então reparem aqui nesse gráfico, ó. 10 dias depois que aconteceu o evento, o S&P 500 ele tinha se recuperado 2%, o ouro ficou no 0 a 0 e o Bitcoin ele recuperou 12%, ou seja, ele subiu 12% desde o dia do acontecimento desse evento. 60 dias depois, o S&P 500 ele teve um retorno de menos 7% com relação ao patamar que ele estava no dia do evento. O ouro já teve um retorno de 6%, ou seja, foi positivo, e o Bitcoin teve um retorno de 20%. Então perceba que o Bitcoin ele foi muito bom mesmo depois de eventos como esses. Ganhou do ouro, ganhou do S&P 500. Março de 2020, esse foi um evento muito importante, né? Foi a última pandemia que tivemos. 10 dias depois, a março de 2020, que foi quando explodiu tudo nos mercados globais. S&P 500 caiu 20%, o ouro 9% e o Bitcoin 25%. Então todos eles derreteram. E o Bitcoin ele derreteu mais nos primeiros 10 dias. Não vamos ser injustos aqui. O ouro foi o que se manteve mais resiliente nessa data aqui. Só que 60 dias depois, o S&P 500 ele teve um retorno de 2%, o ouro 3% e o Bitcoin 21%. Ou seja, quando a gente pega prazos maiores, o Bitcoin ele sempre é vencedor. Então ele venceu aqui, tanto o ouro quanto a Bolsa de Valores americana. Pegando aqui um evento importante também que vai acontecer esse ano, que são as eleições, né? No dia 3 de novembro de 2020, tivemos o último evento presidencial dos Estados Unidos. Então, 10 dias depois do evento, o S&P 500 subiu 7%, o ouro caiu 1% e o Bitcoin subiu 19%. Já 60 dias depois, o S&P 500 subiu 12%, o ouro manteve 1% negativo e o Bitcoin subiu 130%. Ou seja, a gente pode ver uma coisa parecida acontecendo esse ano. Lembrando que as eleições desse ano serão no dia 5 de novembro. Então isso daqui é mega importante. Isso daqui também é um grande sinal do que está acontecendo nessa semana com o Irã e o Israel. E se pegarmos os outros eventos, a mesma coisa. O Bitcoin ele ganhou aqui nos primeiros 10 dias nesse evento de todos os outros ativos e ele ganhou novamente 60 dias depois, ó. Tanto aqui quanto aqui. Ou seja, depois de todos esses eventos geopolíticos que foram importantes, o Bitcoin depois de 60 dias ganhou do ouro e ganhou do S&P 500. Novamente se mostrando ser um hedge melhor do que essas duas classes de ativos que são uma das melhores do planeta também. A gente está comparando com o índice das maiores empresas do planeta, que é um índice sempre vencedor no longo prazo. E mesmo assim, quem ganhou foi o Bitcoin. Então isso já nos dá um indicativo de qual é o melhor ativo para alocar a maior parte dos nossos recursos hoje. Então, na minha visão, mesmo que a gente tenha mais quedas pela frente com esse conflito que está acontecendo nesse exato momento, vale muito a pena considerar alocar Bitcoin nessa carteira. Eu já vou mostrar qual foi a compra que eu fiz ontem, mas vamos seguir aqui o fio da meada. Focando no Bitcoin que carrega o restante do mercado cripto, reparem que os ETFs de Bitcoin, que são muito importantes, eles voltaram a ter um fluxo maior, né, de compra. Então, em setembro nós tivemos um fluxo bem positivo, porque basicamente eles compraram bastante no início do ano, isso daí caiu bastante entre abril até agosto, mais ou menos, e setembro ele voltou a ficar. Em setembro voltamos a ter uma força compradora maior por parte dos ETFs. Os ETFs que são uma parte muito importante para esse mercado hoje, porque eles mexem diretamente na demanda pelo Bitcoin. Ou seja, quanto maior a demanda pelo Bitcoin, maior tende a ser o preço do Bitcoin lá no futuro. E a outra parte que influencia diretamente é a oferta monetária. Quanto mais dólares estão disponíveis na mão das pessoas, na mão de empresários e até mesmo com governantes. Quando a gente tem uma alta nessa impressão monetária, mais dólares circulando na economia, isso também ajuda o Bitcoin a subir mais, porque o dólar acaba desvalorizando e o Bitcoin acaba se valorizando. Quanto mais o dólar se desvaloriza, melhor é para o Bitcoin. E isso está totalmente relacionado a esse gráfico aqui. Então reparem que até agosto, se nós traçarmos uma linha aqui e ignorarmos o restante, o Bitcoin, que é a linha laranja, ele seguiu bem a oferta monetária, que é a linha branca. Então reparem aqui, ó, enquanto a oferta monetária começou a subir, depois de algum tempo o Bitcoin começou a acompanhar isso também e subir junto com essa oferta monetária maior. A oferta se estabilizou e até corrigiu, o Bitcoin ele se estabilizou aqui e até corrigiu pouco tempo depois, e aí ele ficou lateral junto com a oferta monetária. E isso foi até o mês
Isso aconteceu até o mês de agosto, então por isso que a gente viu o Bitcoin lateral todos esses meses. O dólar estava lateral, a oferta monetária lateral, o Bitcoin fica lateral. Mas nas últimas semanas nós estamos vendo um aumento exponencial na oferta monetária e o Bitcoin ele ainda não começou a acompanhar esse movimento. Então, seguindo esse gráfico do que está acontecendo, o Bitcoin ele até o final do ano ele ainda pode chegar nos 90 mil dólares, porque acompanhando a oferta monetária atual, ele chegaria a esse patamar rapidamente em pouco tempo. Então, até dezembro, olhando para esse gráfico aqui, é plausível nós vermos o Bitcoin custando 90 mil dólares por unidade. E o que também é interessante é olhar os ciclos de liquidez global. Quando nós estamos em fase de expansão, isso é muito favorável para a cripto subir. Quando nós estamos em fase de contração, isso é negativo e geralmente é o período de baixa, é o bear market. É quando nós não queremos estar exposto em altcoins, só vamos segurar Bitcoin e também bastante caixa para comprar nas baixas. Agora nós estamos neste período aqui, de inversão. Até meados de 2023 estávamos no período de contração. Agora nós começamos esse período inverso de expansão. Se continuar ele até o final do ano que vem, a gente pode ter o início do bear market apenas em 2026. Mas eu falei no último, mas olha só, eu falei no último vídeo que o início do bear market pode começar em abril. Então, de abril até 2026, a gente tem que ficar muito esperto com essa inversão, porque não dá para saber quando que ela vai acontecer. E por isso, para deixar claro, porque muitos perguntaram sobre isso, eu acredito que de dezembro de 2024 até abril de 2025, durante todo esse período aí, sejam momentos ideais para realizar lucro, principalmente em altcoins. Então não fica segurando por muito tempo uma altcoin, porque depois, quando chega o mercado de baixa, ela vai a zero ou vai cair 90%. Então, se você for investir em Bitcoin e em cripto, você só precisa saber basicamente esses dois gráficos se eu fosse simplificar, e tem mais um terceiro, que é esse daqui, Você tem que entender esses ciclos de mercado. Eu falei de bull market, eu falei de bear market, mas você tem que entender como é que eles funcionam. O bear market é esse ciclo aqui, é o momento que o Bitcoin só vai cair e as altcoins vão derreter infinitamente. Aqui de 2011 a 2013 não existiam altcoins, só existia Bitcoin. Então só temos o histórico dele aqui nesse período. Mas reparem que são vários meses de mercado caindo cada vez mais. E você não quer ficar segurando altcoins aqui. Depois temos a fase de acumulação, que é o mercado lateral e ele volta a ter uma leve alta. E depois temos a segunda pernada de alta, que é o bull market mais forte. Então aqui que nós temos as maiores altas de todas. Isso acontece em todos os ciclos porque isso daqui está totalmente relacionado a ciclos econômicos, que são esses ciclos de expansão e de contração. Se a gente voltar aqui nas datas exatas, vai bater exatamente com os períodos de alta do mercado e os períodos de baixa. Então, por isso que eu falei, entenda esses três gráficos que são os mais importantes para você investir em cripto. E agora, pegando os dados mais recentes, 2022 a 2025 é o ciclo que viveremos. Então, já passamos pelo ciclo de baixa, o bear market. Estamos nessa fase de acumulação nesse momento, por mais que ele tenha subido já desde 2023, ainda estamos nessa fase de acumulação e na transição já para a fase de bull market. A qualquer momento a gente vai fazer essa transição. Nessa fase nós temos as maiores altas do mercado, então reparem que foi assim nesse ciclo, foi a mesma coisa nesse outro ciclo, e todos os dados econômicos de corte de juros, talvez estímulos lá no território chinês, tudo isso vai contribuir para nós termos novamente essa grande pernada de alta no final do ano e no ano que vem. Então hoje eu quero aportar tanto em Bitcoin quanto em altcoins, porque ainda nós vamos viver essa fase que ainda não chegou. Então agora que você entendeu o contexto, entendeu o ciclo de mercado, entendeu onde nós estamos, vamos para nossas compras, que é o que todo mundo quer saber. Eu vou começar com as compras do mês passado e depois eu vou para as compras que eu fiz este mês. E para quem pergunta sobre corretora, sobre exchange, onde comprar, para esse quadro eu estou utilizando a Crypto.com para fazer todas as compras e também para manter a minha custódia lá na própria corretora mesmo, na plataforma de cripto. Isso acontece porque eu confio na plataforma, eu utilizo ela faz anos já, muito tempo, e ainda pelo tamanho da nossa carteira não faz sentido comprar uma hard wallet e transferir as criptos da corretora para lá. Só que vale dizer que mais para frente faremos isso sim nesse quadro do 0 a 100 mil, porque a intenção desse quadro é realmente ajudar você a investir do zero e não fazer cagada com seu dinheiro. Mas essa corretora eu já utilizo há bastante tempo para fazer as minhas compras pessoais de cripto, justamente por ela ter várias opções de moedas diferentes, ser uma das maiores corretoras de cripto do planeta e também uma das mais seguras. E quem está falando isso não sou eu, tá? Existe esse ranking das exchanges que ele pega várias coisas diferentes, como por exemplo, pontuação de governança, ele pega também a pontuação do negócio, a liquidez do negócio, qual é a qualidade dos dados daquela empresa e assim ele chega uma nota para as exchanges.
A Crypto.com, dentro do ranking de várias e várias empresas, ela está aqui em terceiro lugar. Ou seja, ela está entre as 3 melhores plataformas do planeta hoje. E a nota dela, obviamente, é dupla A, então está entre as melhores. A que está em primeiro lugar aqui é a Coinbase, porque o score dela de dados é maior, tá? Justamente porque é uma empresa listada em bolsa e ela tem que disponibilizar de forma transparente todos os dados. Mas essas corretoras no topo também são ótimas. Mas eu utilizo ela aqui, ó, tá? Está acima da Binance, da Kraken, da Gemini e de várias outras que vocês conhecem. Vale a pena, se a corretora que você utiliza também está dentro desse ranking, vale a pena dar uma olhada. É só pesquisar Kaiko Exchange Ranking no Google que já aparece. Lembrando, se você for criar conta na Crypto.com, tem o cupom Duplamente Rico e o link está aqui na descrição. Assim você ganha um bônus e ainda ajuda aqui o nosso canal, fechou? Mas vamos para a primeira compra que eu fiz no mês passado, e foi a moeda Near Protocol. Então vou relembrar como que estava a nossa carteira. No primeiro episódio eu investi quase R$1.000 e acabei comprando 3 moedas, Bitcoin, Solana e Ethereum. E no mês passado de setembro eu já incluí uma nova moeda que era uma altcoin, porque eu senti que agora é o momento de... Porque eu senti que desde agosto já era o momento de começar a acumular altcoins, e aí eu tive a oportunidade de comprar em setembro. Por isso temos uma nova cripto na carteira, que é a Near Protocol. Então vale a pena falar um pouco sobre ela. A Near está aqui na colocação 17 dentro das maiores criptos do mercado, porque ela já tem um valor de mercado de 5,8 bilhões. Mas se compararmos com as outras moedas da carteira, ela já é bem menor, né? Porque olha só, a Solana, que era antes a menor, já tem um valor de mercado de 68 bilhões, ou seja, é praticamente 14 vezes maior do que a Near Protocol. E qual que é o objetivo de investir nesses projetos um pouco menores? É ter uma multiplicação maior na carteira. Sim, eu estou correndo um risco maior nesse tipo de altcoin, mas no momento atual do mercado, eu considero que vale a pena correr esse risco, porque, por exemplo, se o Bitcoin subir 2 vezes, essas altcoins podem subir 4, 5 vezes, ou seja, a gente vai multiplicar muito mais rápido o nosso capital nessas altcoins. Aí você pode pensar, então coloca todo o seu dinheiro nessas altcoins que aí você ganhará mais. Mas o negócio não é tão simples assim nas altcoins, a gente tem que gerenciar risco. Porque hoje existem mais de 2,4 milhões de criptomoedas diferentes, ou seja, tirando o Bitcoin, todo o restante são altcoins, e muitas vezes não dá para saber com certeza quais que vão subir e quais não vão, porque como existe uma infinidade de altcoins diferentes, o mercado às vezes pode olhar para uma e não olhar para outra. E dessa forma, valeria mais a pena você deixar o dinheiro apenas em Bitcoin e não ter investido nas altcoins. Mas pelo momento atual do mercado, sim, vale muito a pena colocar o dinheiro em altcoins também. Lembrando, quem quiser investir em altcoins precisa saber o momento de entrar e o momento de sair, porque você não vai ficar segurando aquele negócio por muito tempo. Isso porque a maior parte das altcoins num mercado de baixa vão cair 90%. Mas por que eu decidi colocar Near Protocol? A primeira coisa é que, apesar dela ser menor do que todas essas moedas, ela ainda assim é uma moeda relativamente grande, ela está dentro do top 40. Então eu sempre gosto de olhar moedas que estão na posição 40 para cima, que essas moedas que estão aqui em cima já estão mais filtradas e selecionadas. Mas a Near Protocol é interessante porque ela está em uma das melhores narrativas do ano, se não dos próximos anos, que é a inteligência artificial. Essa moeda já existe há um bom tempo, ela surgiu no ciclo passado, ela enfrentou o mercado de baixa, ela chegou a cair bastante, chegou a custar aqui $1 por unidade e depois, no início do ano, ela voltou a se recuperar, ou seja, ela foi uma moeda que não morreu depois de um bear market. Isso também é um ponto interessante de se olhar. E a solução dessa moeda é basicamente ser uma blockchain de camada 1. Então, temos lá o Ethereum, temos a Solana e temos também a Near, que é uma blockchain de camada 1. Então, ela oferece serviços parecidos de certa forma com essas outras, só que no geral ela está focada em um mercado que essas outras não estão tão focadas assim, porque elas são mais generalistas. Inclusive, se olharmos as últimas coisas sobre a Near, temos aqui a Grayscale lançando um novo fundo de IA, ou seja, de inteligência artificial descentralizado, e dentro do fundo ele inclui tokens como, por exemplo, BitTensor, Filecoin, LivePaper, a Near e também a Render. Então temos aqui a Near dentro desse fundo da Grayscale, que é uma das maiores gestoras do planeta. Então se a Grayscale está lançando algo, o mercado vai dar bastante atenção para esses tokens. Outro ponto é o seguinte, isso daqui é bem interessante, dentro de 2024 só tivemos 42 tokens que tiveram uma performance melhor do que o Bitcoin. Então nós só compramos altcoins para ganhar mais valor do que o Bitcoin num período de tempo, aí depois nós trocamos por Bitcoin ou por caixa esse dinheiro. E lembra que eu falei que existem 2,4 milhões de tokens diferentes? Só 42 tiveram uma performance melhor do que o Bitcoin. Ou seja, existe uma grande chance de investindo em altcoins no momento errado, você cometer um grande erro, porque era muito mais fácil colocar o dinheiro só
só no Bitcoin e esperar. Mas dentro desses 42 tokens que ganharam mais valor do que o Bitcoin estão algumas categorias interessantes. Temos aqui dominando o topo do ranking as meme coins, que foram as que mais subiram esse ano. E um pouco abaixo disso temos moedas da narrativa de inteligência artificial. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas diferentes aqui dentro do ranking. Então isso daqui é muito interessante. Ó. Tem mais uma aqui, ó, LPT. Porque o mercado basicamente está dando atenção para essas narrativas de cripto nesse momento. Ou para meme coin, ou para camada 1, ou para DeFi, ou para inteligência artificial. Basicamente é isso que essa lista nos mostra. Então por isso que eu incluí a NIR dentro da carteira. A NIR foi uma compra que eu fiz no início do mês de setembro e ela estava custando quase 3 dólares e 63 centavos. No mês passado de setembro existia um grande medo sobre recessão econômica e ainda não tínhamos dados sobre corte de juros. E foi depois do dia 17 de setembro que aí sim o mercado cripto ele teve uma reversão, porque os juros foram cortados e o mercado gostou do corte que ele viu. Então nessa data que eu comprei, a NIR poderia cair ainda mais, porque no mês de agosto ela tinha caído até 3 dólares e 10 centavos. Então nesse patamar que eu comprei, ainda eu poderia ver a NIR caindo mais 13% até formar um fundo para depois ela voltar a subir. Só que felizmente não foi isso que aconteceu. Porque se nós pegarmos hoje mesmo, a NIR ela está custando 4 dólares e 77 centavos. Ou seja, a gente já teve uma valorização desde o mês passado que compramos a moeda. Gastando 66 dólares e 76 centavos de USDC, que é uma stablecoin de dólar. E uma NIR estava custando aqui, ó, 3 dólares e 70 centavos na hora que eu fiz a compra. Já a segunda compra que eu fiz no mês passado, lembrando daquele cenário de medo, possível recessão, o Bitcoin ele estava corrigindo cada vez mais. E ele chegou a bater 54.159 dólares e foi nesse dia que eu acabei fazendo a compra de mais Bitcoin para a carteira. Nós já tínhamos Bitcoin na nossa carteira e aqui eu aportei mais e aumentei a posição. Comprei Bitcoin porque na época, como tinha esse medo de recessão, se o mercado entrasse em recessão, as altcoins derreteriam 80, 90%. E a única moeda que, apesar de ter quedas também, voltaria a subir depois de algum tempo seria o Bitcoin. Então lá em setembro eu gastei 200 dólares para comprar 0,0036398 Bitcoin. Lembrando que dá para comprar frações, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Então dá para comprar Bitcoin com R$10. Não precisa de 365 mil para comprar um Bitcoin. A cotação de um Bitcoin no dia estava em 54.948. Então essas foram as compras do mês passado. Agora, ontem, eu fiz uma nova compra e um aporte na nossa carteira. E eu comprei novamente Bitcoin. Porque o Bitcoin ele derreteu bastante e vocês vão ver que na nossa carteira as altcoins elas já estavam representando uma posição relevante. Porque do mês de agosto para agora elas já subiram bastante. Então a compra de ontem foi 804 dólares, foi o maior aporte da carteira. Olha, eu comprei 0,12 bitcoins e uns quebrados aqui, ó. E o preço do Bitcoin ontem estava 63.153. Então eu comprei um pouquinho acima do que ele está custando agora, ó. Porque agora ele está custando 61.676, ou seja, essa compra está um pouco negativa. Mas isso também serve de aprendizado, porque vocês vão ver que por mais que você tente comprar no fundo, geralmente você não vai comprar no fundo do mercado. Então hoje vamos olhar como que está a nossa carteira. Eu compilei a carteira aqui, ó. Então hoje temos R$ 2.772,33. Eu estou adicionando nesse aplicativo porque podemos ver já o geral, qual que é a rentabilidade, qual que é o ganho, qual que é o prejuízo da nossa carteira. Então desde que começamos a série, o lucro total está em R$ 422. Mas lembrando que isso daqui vai mudar porque eu ainda não adicionei a última compra do Bitcoin. Vamos adicionar juntos aqui. Então eu vou vir aqui no Bitcoin, vou clicar no maisinho, colocar aqui em Buy, vou colocar a quantidade que eu comprei. Só deixa eu ver aqui quanto que deu. Ó, comprei 0,0127315 Bitcoin, 0,01. Então foi isso que eu gastei, ó. Comprei o valor de 63 mil, 0,012, gastando no total 804 dólares. Lembrando que não tem nenhuma taxa aqui. E a data de compra, eu vou até mudar porque eu esqueço de fazer isso. Foi no dia 1. Então vamos adicionar transação na carteira. Vamos ver, já mudou ali, ó. Contabilizou. Então estamos aqui na carteira com R$7.000, porque essa última compra ela foi maior. Nas últimas 24 horas, com essa queda, a carteira ela teve um prejuízo de R$60. Lembrando que o prejuízo só vale quando você realiza, né? Esse número aqui não importa muita coisa, nem o número relacionado ao lucro. Porque o total do lucro, ó, está em R$310. Lembra que ele estava um pouco maior antes de eu adicionar essa última compra, porque eu comprei mais caro do que o preço atual. Ele caiu ainda um pouco depois da hora que eu comprei. Então por isso que a gente perdeu um pouco do nosso lucro. Mas isso é irrelevante, tá? Pensando no médio e longo prazo. Vamos olhar para os resultados aqui, ó. O Bitcoin ele já subiu 14%. A NIR ela já subiu 27% desde o momento que a gente comprou ela.
A Solana subiu 25% e o Ethereum é o que está pior aqui, subiu apenas 11%. O Ethereum, realmente, o mercado no geral não está dando tanta atenção para o Ethereum agora e está dando muito mais atenção para a Solana, porque ela está sendo a maior concorrente direta aqui do Ethereum. E ainda falando sobre ela, ó, uma coisa interessante sobre a Solana é que nos últimos meses o crescimento de usuários ativos, ou seja, de pessoas novas e carteiras ativas mensalmente está aumentando rapidamente. Então perceba que de agosto para setembro quase que dobrou o número de endereços ativos dentro da rede Solana. Isso é positivo porque são mais pessoas fazendo transações dentro da rede, o que acaba gerando taxas para a rede e fica mais lucrativa a moeda. Então mais pessoas usando a cripto Solana. E isso faz com que o preço dela suba ao longo do tempo. Isso fica muito claro aqui, ó. Desde novembro de 2023, as pessoas estão adotando cada vez mais a Solana. Então as taxas da rede estão aumentando de forma gradativa. Nós tivemos o pico no início do ano, isso caiu com o mercado lateral, mas agora está voltando a crescer. A única grande preocupação de Solana é essa daqui, sua alta concentração de renda através de meme coins. 51% vem de meme coins, da receita de Solana. Ou seja, se essa categoria de ativos morrer, basicamente metade da receita da Solana desaparece. Já no Ethereum isso representa apenas 16%. A maior concentração do Ethereum está aqui, ó, nas stablecoins. É daqui que vem a maior renda da rede Ethereum. Mas o que é importante é que o Ethereum ele está mais seguro hoje porque ele tem uma renda mais diversificada, enquanto a Solana tem uma renda mais concentrada em meme coins e depois em stablecoin. Então esse é um dos maiores riscos para Solana. E por isso que hoje nós não temos apenas Solana na carteira, mas temos Ethereum e também Solana. O outro risco da Solana é esse daqui, ó. Outras concorrentes que fazem a mesma coisa e às vezes de forma mais eficiente, como por exemplo a Base. É uma rede nova que está surgindo e ela está crescendo bem rápido também. E ela faz as mesmas coisas que a Solana. É uma rede rápida, barata. Algumas empresas estão começando a olhar para ela também. Mas hoje a Solana é mais consolidada do que a Base. Mas vale a pena saber dos concorrentes. Então, duplas, a alocação da nossa carteira hoje dos R$7.000 estão basicamente 84% em Bitcoin, 6,6% em NIR, 4,7% em Solana e 4,5% em Ethereum. Boa parte aqui está em Bitcoin justamente porque é a moeda mais consolidada, mais segura e é que vai garantir a rentabilidade da nossa carteira. Aos poucos também nós vamos acrescentar caixa, vamos acrescentar mais moedas e talvez eu coloque aqui uma meme coin só para nós vermos como é que vai ser o desempenho dela. A performance aqui da carteira, por enquanto, ela está ganhando do Bitcoin, porque a linha laranja é o desempenho do Bitcoin e a linha azul é o desempenho da nossa carteira. Então ela está tendo uma rentabilidade acima do Bitcoin, é isso que importa. Eu sou o Eric, vou ficando por aqui, eu deixo um vídeo aqui ao lado sobre a criptomoeda Solana, que é uma das altcoins que nós temos na carteira, um estudo mais aprofundado para você aproveitar também. Então, te espero lá.